Meu filho não corre atrás. Olha só, no vídeo de hoje eu vou te explicar para você que é pai por que o seu filho literalmente não corre atrás do objetivo, das coisas, não tem uma atitude de verdade de um vencedor. O meu nome é Thiago Linhares e eu ajudo atletas a potencializarem a sua performance e a se tornarem verdadeiros campeões. E antes de eu te explicar então quais são os reais motivos, os 7 motivos do porquê seu filho não corre atrás, do porquê seu filho que é atleta fica aí em casa, fica parado, estagnado, não sai do lugar, eu quero convidar você já para curtir esse vídeo em algum lugar aqui nessa página, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para sempre receber em primeiríssima mão todas as minhas novidades para você aí na sua vida que é pai, atleta, treinador, enfim, seja lá o que você for. Seja bem-vindo então ao vídeo de hoje. Show de bola? Olha só, o seu filho é como a maioria dos filhos, como as minhas filhas algumas vezes também são, não corre atrás dos sonhos dela, não corre atrás do objetivo, não faz nada, fica literalmente em casa esperando que as coisas aconteçam para a vida. Então, olha só, eu vou te explicar quais são os 7 passos. Fica aqui até o fim, para que eu vou te explicar realmente quais são os 7 erros, as 7 situações que fazem com que seu filho literalmente não corra atrás. Vamos lá? Seguinte, eu também sou pai, eu sou casado, tenho 2 filhas, uma de 14 e uma de 8 anos no momento enquanto eu gravo esse vídeo. Em alguns momentos as minhas filhas literalmente também não correm atrás, ficam aqui em casa, parada, esperando receber as coisas tudo de graça, esperando que alguma mágica, algo parecido do gênero, caia aqui dentro de casa. É o seguinte, primeira coisa que eu diria para você, para responder essa pergunta, que é uma das perguntas que mais me fazem, pô, Linhares, meu filho não corre atrás, é um preguiçoso, fica esperando as coisas de graça, é o seguinte, primeira coisa, pai, você precisa entender qual é o perfil comportamental do seu filho, exatamente, você precisa entender qual é a maneira dele de agir, de ser, de pensar. Quais são literalmente as atitudes que o seu filho tem normalmente, que é o que vai se repetir como padrão na sequência da vida, dos tempos, dos anos, enfim, tudo normal, nada demais. Então, mas Linhares, como que eu faço para identificar qual é o perfil comportamental do meu filho? Seguinte, eu vou te explicar aqui quais são os 4 estilos então que nós temos que nós temos dos nossos filhos e que nós somos. O perfil D, que realmente é um perfil mais dominante, o cara fala pouco, curto, é grosso, não se socializa, não se abre muito, é um atleta que realmente é um indivíduo que é voltado em ação, em agir, e realmente esse atleta, esse indivíduo, ele precisa realmente ser desafiado, estimulado a receber tarefas difíceis, ou seja, ele precisa que alguém duvide do quanto ele é bom e aí ele vai literalmente agir para alcançar o que ele quer. Segundo ponto do DISC, o seu filho pode ser aquele atleta que promete muito, começa muito animado, muito empolgado a alguma coisa, algum programa, algum treinamento, algum livro, algum curso, começa muito animado e vai desanimando, vai ficando triste e daqui a pouco não quer mais. Ou seja, esse é um perfil de filho, esse é um perfil de atleta que começa tudo muito bem animado, mas como ele tem muitas ideias, ele perde o foco facilmente. Então, ou seja, ele já quer correr atrás de outra coisa, depois de outra, e nunca termina o que ele literalmente começou. Já o terceiro perfil de cliente é aquele perfil que ele é mais na dele, realmente mais planejador, ele gosta mais de segurança, mais estrategista. É um ótimo ouvinte, não fala muito, se dá bem com todo mundo, é o cara gente boa. Esse é o perfil também de atleta que tende a planejar muito bem as coisas e não gosta de sair da rotina dele. Já o perfil 4, aqui que eu estou resumindo para você, que é o perfil do atleta que realmente é mais cauteloso, o atleta que realmente que gosta mais de sistema, que gosta tudo bem certinho, é muito detalhista, perfeccionista. Já esse tipo de atleta também, ele realmente pensa demais e não sai do lugar. E é super normal, é super comum e eu como pai te entendo também, já que seja você atleta ou já que seja você pai, mãe, esposa, enfim, seja lá o que você for. Primeira coisa, você não ajuda seu filho a correr atrás, ele não corre atrás do sonho dele porque você não entende, pai, qual é o perfil, qual é o estilo comportamental dele de ser no dia a dia, nas tarefas e tá tudo bem.
Então, é super importante você identificar desses 4 que eu te falei, qual é o estilo dele e realmente você procura para entender um pouquinho mais na internet, em outros sites. Dá um busque lá no Google lá e pergunta sobre perfil comportamental. No meu site, no meu blog, se você quiser saber um pouquinho mais sobre perfil comportamental, é só você entrar lá, linharescoach.com.br, e eu te explico um pouquinho mais sobre os 4 estilos de perfis comportamentais, mas eu já te dei uma base aqui boa. Seguinte, segunda coisa porque seu filho não corre atrás. Pai, muitas vezes o seu filho, olha só, ele nem sabe literalmente que ele precisa de ajuda. Isso mesmo. Ele tá lá na vida dele, no canto dele, estudando, jogando, treinando. Ele nem sabe que ele pode ser ajudado, ele nem sabe que ele pode ser estimulado, desenvolvido. O seu filho muitas vezes nem entende a importância realmente de ter uma ajuda de algum profissional, de um curso, de um treinamento, de uma mentoria, ou até mesmo algo do gênero para que ele aprenda a desenvolver resiliência, resistência, persistência, determinação e garra. Todos esses elementos que eu te falei aqui, literalmente a escola comum nossa, ela não ensina o aluno a desenvolver resistência, persistência, resiliência, que é a mesma coisa, determinação, raça, perseverança. A escola não ensina. Mas quem que ensina, Linhares? A maioria das vezes a vida ensina, mas existem vários tipos de trabalho e treinamentos que ensinam ao atleta desenvolver esse lado mental, de realmente treinar a parte mental para desenvolver todos esses quesitos que hoje, cada vez mais a ciência fala que são componentes necessários para o atleta realmente desenvolver algum tipo de inteligência emocional, não somente desenvolver aquele tipo de inteligência que está lá na escola. Tá, então é o seguinte, o seu filho muitas vezes nem sabe que tem esse problema, muitas vezes ele nem sabe que precisa da sua ajuda, então pai, chega mais. É importante você estar antenado, ligado, que você precisa ajudar o seu filho a ser ajudado, ponto. Como que se pode fazer? Chama seu filho para um bate-papo, troca uma ideia com ele, faz uma conversa literalmente com ele e procura ouvir ele, saber fazer perguntas sábias, inteligentes, para que você realmente aprenda, se desenvolva junto com ele. E para que você, pai, enquanto mais velho, mais experiente, procure saber qual é a melhor forma de você ajudar o seu filho. Olha só, eu já trabalhei com a Júlia e eu posso falar isso pra você aqui porque a Júlia tem um depoimento que a mãe dela fala isso mesmo, aqui no meu canal do YouTube. Se você for ver aqui pra baixo, você encontra esse vídeo. A Júlia é o seguinte, a Júlia ela é uma atleta da seleção brasileira hoje. Mas até então, a Júlia depois de 10 anos de treinamento com a sua mãe, a Fabiana, levando ela pro treino, é o seguinte, a Júlia estava desanimada, não queria mais saber, não corria mais atrás, não queria melhorar, não queria evoluir. E a Fabiana, uma mãe super antenada, super ligada, o que ela fez? Vou procurar ajuda para minha filha, porque literalmente ela está precisando de apoio nesse momento da carreira, onde depois de 10 anos de treino, não é agora que a Julinha vai desistir. E aí foi que a Fabiana foi buscar ajuda. E foi buscar realmente um trabalho, um treinamento. E foi aí que a gente se encontrou. E nesse trabalho a gente desenvolveu com a Júlia persistência, determinação, garra, resiliência, saber lidar com as adversidades, saber lidar com os problemas. E só para você entender um pouquinho da situação da Júlia, depois que ela aprendeu, ela entendeu essa situação, a Júlia começou a realmente ter resultados muito melhores na carreira dela, na vida dela, mas precisou primeiro que a mãe tivesse antenada para que realmente a filha ali naquele momento precisava, para que não passasse por mais nenhum tipo de problema e muito pelo contrário, a mãe foi buscar literalmente a solução para sua filha. Show de bola! Terceira situação, por que seu filho não corre atrás? Então a gente já viu aqui, ó, seu filho não corre atrás porque primeiro, você pai não conhece qual é o perfil comportamental dele, segundo, seu filho ele não corre atrás porque normalmente, na maioria das vezes, ele não sabe que tem um problema, ele realmente não sabe que precisa de ajuda, ele não sabe que também tem ajuda para algo que ele não sabe que precisa, é uma coisa muito louca. Terceira situação, seu filho literalmente não corre atrás, pai. Sabe por quê? Porque ele não sabe onde ele quer chegar, ele não sabe qual é o destino, ele não tem clareza para o que ele quer na vida dele ainda. Mas, Linhares, como é que eu faço para ter clareza? Conversa, diálogo. É importante você saber entender ele, porque o objetivo, o sonho, a meta dele, não é sua, pai. Muitas vezes, os pais colocam os seus sonhos, os seus pesos, os seus desejos
em cima dos sonhos dos filhos. E isso aí não é legal para a criança, para o jovem, porque ele vai viver uma vida que não é dele, ele vai viver um sonho que é do pai. Então, primeira coisa, você precisa realmente perguntar para o seu filho: vem cá, filho, chega mais, o que você quer na sua vida? Eu tenho percebido que você está assim, assado, dessa forma, dessa maneira, mas literalmente, o que você quer na sua vida? Então, pai, mãe, marido, esposa, técnico que observa isso nos seus atletas, você precisa entender o que o atleta quer naquele momento, o que ele quer para a vida dele. Porque em cima disso, tendo clareza do que o atleta quer, você começa a ajudar ele por ele, não por você. Faz sentido? Então é o seguinte, entenda qual é o real motivo, qual é a clareza que o seu filho quer ter na vida dele, para que realmente esse é o ponto de partida inicial e principal para você, pai, poder ajudar o seu filho. E não tem mais outra maneira. Essa é a forma com que eu ajudo os meus atletas, essa é a maneira com que eu ajudo as pessoas. Fulano, vem cá, eu sei de tudo isso, você não está correndo atrás dos teus sonhos, você não está correndo atrás da vida, anda desanimado, mas cara, chega mais. O que você quer na sua vida? Onde é que você quer chegar? O que você quer conquistar? Qual é o destino final? Qual é o quadro que você quer montar da sua vida? Olha só, falando sobre quadro, quebra-cabeça, isso se encaixa no meu quarto item aqui para você. Quando você compra um quebra-cabeça, eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas eu vou repetir para você se você não ouviu. Muitas vezes você já comprou um quebra-cabeça e tentou montar o quebra-cabeça sem ter a imagem muito bem clara do desenho? Sim ou não, assim, às vezes. Mas eu quero dizer para você, eu já comprei um quadro do Romero Brito e confesso para você que eu não consegui terminar, porque eram 5.000 peças. Eu acho que eu perdi algumas peças no caminho e ficou realmente desanimador concluir o quadro, porque faltavam algumas peças e aí a gente não conseguia fechar, não ia. Enfim, mas quando eu peguei o quadro do Romero Brito, é o seguinte, eu tinha a opção de montar esse quebra-cabeça sem a imagem e montar o quebra-cabeça com a imagem do meu lado. Qual você acha que fica mais fácil? Cara, com certeza, montar o quebra-cabeça com a imagem fica muito mais fácil. Então é o seguinte, pai. Primeiro, você realmente perguntou pro seu filho, você foi lá e perguntou, você entendeu o perfil dele, você falou para ele que ele precisa de ajuda, você realmente descobriu qual é a meta, o objetivo dele, e a partir de agora você começa a ver qual é a imagem que ele quer ter na vida dele. Lembra do quebra-cabeça? Quando você compra um quebra-cabeça, você vê em o quadro, aquela é a imagem que você vai montar pecinha por pecinha. Se seu filho não tem objetivo, você acha que ele vai ter uma imagem clara, definida? Qual é a imagem clara e definida que ele quer ter na vida dele? É óbvio que não. Então, o papel do pai, o papel do coach, o papel enfim, seja lá qual profissional for, é realmente dar clareza e fazer o cliente se imaginar no que ele quer para a vida dele. Porque assim, quando o cliente tem um objetivo muito bem claro, quando ele tem a imagem muito bem clara do que ele quer para a vida dele, do que o atleta quer para a vida dele, as coisas ficam mais fáceis. E aí tá o pulo do gato. Vai vir dificuldade, vai vir problema, vai vir adversidade, os tempos os ventos vão ser fortes, os tempos serão difíceis, mas o seu filho, você vai correr atrás do que você quer para a sua vida. Você vai ser alguém que tem e toma atitude de verdade. Quero dizer que atitudes de merda normalmente levam a ter resultados de merda. Atitudes, rotinas extraordinárias vão fazer o seu filho, o seu atleta aí que está dentro da sua casa, ter resultados extraordinários. Para ter resultados extraordinários, você precisa ter um objetivo. Você precisa ter uma imagem muito bem clara aqui dentro de você do que você quer conquistar aí na sua vida. Olha só, quinto motivo porque seu filho não corre atrás. Ele não sabe os porquês, ele literalmente não sabe os reais porquês da vida. Olha só, ele não sabe porque ele levanta cedo, ele não sabe porque ele levanta tarde. Se ele não corre atrás é porque ele não sabe o que é da vida literalmente, como eu já estou cansado de falar aqui para você. Ele precisa entender, chega mais, ele precisa entender, seu filho precisa entender quais são os motivos, os porquês da vida. Porque são os motivos, são os porquês que tem que estar muito bem firmados, alicerçados, enraizados com o propósito de ter sentido na vida. São os motivos que vão fazer ele
acordar mais cedo, vencer as dificuldades, e toda aquela conversa que você já sabe daqui. Quanto mais motivos for listado, quanto mais motivos forem listados, maiores serão as chances do seu filho começar literalmente a acordar, a despertar, a correr atrás do que ele quer para a vida dele. Então entenda, pergunte, questione para ele: filho, vem cá, o porquê que você quer isso para sua vida? E simplesmente, pai, simplesmente mãe, escute e entenda ele sem julgar e aceite o que ele quer para a vida dele. Simples assim. Faz sentido? Então olha só, agora eu vou contar para você o sexto real motivo do porquê seu filho não corre atrás. Ele não entende nada sobre responsabilidade. Sabe por quê? Porque você, pai, você, mãe, muitas vezes não ensina seu filho a ter responsabilidade. Você não ensina ele a pescar, você dá o peixe frito na mão dele para ele comer. Você não acompanha ele, você não desenvolve ele. Você apenas dá algo de imediato e não promove uma evolução, um desenvolvimento pessoal como homem, mulher, de uma vida permanente. Porque pai, mãe, cá entre nós, a gente vai morrer um dia. E isso tá tudo bem, mas o nosso papel enquanto estivermos vivos aqui na Terra é deixarmos nossos filhos desenvolvidos, estimulados. Nosso papel é realmente, enquanto pai e mãe que somos de atletas, é realmente ensinarmos para os nossos filhos para que eles não dependam de nós, para que eles não procurem a gente quando passarem por uma situação difícil, para que eles entendam e aprendam a lidar com as situações no dia a dia deles sem depender da gente, porque eu e você vamos um dia morrer e tá tudo bem, não tem problema algum. Mas se você deixar seu filho totalmente dependente de você, o que pode acontecer? Pare e pense e reflita sobre isso. Então, é importante você ensinar sobre responsabilidade para o seu filho. Você precisa passar para ele algumas atitudes, algumas tarefas para que ele seja responsável. Cara, tem pai e tem mãe de atleta que eu conheço ainda hoje que arrumam a cama do filho. Tem pai e mãe com 15, 17, 20 anos que ainda faz o café da manhã para o filho. Tá tudo bem uma vez ou outra, não pô, Linhares, quer dizer que agora você é contra o pai e a mãe fazer café da manhã? Não é isso. Mas é importante você começar a dar liberdade. Pai, é importante você começar a dar autonomia, você criar literalmente responsabilidade para um filho, para que ele possa ser um cidadão, para que ele possa ser um atleta 100% responsável dos atos deles e para que ele não dependa de você. Ele precisa ser 100% responsável pelo que ele quer na vida dele e tá tudo bem. Enquanto você estiver dando peixe para ele, ele não vai aprender a pescar, ele não vai se desenvolver, ele não vai evoluir. Ele vai ser sempre dependente de você. Sétima dica, sétimo passo, sétima atitude do porquê o seu filho não corre atrás. Existe uma palavra que é super importante cada vez mais na vida do atleta que eu entendo. Além de responsabilidade, o seu filho não sabe que ele tem que ter e desenvolver comprometimento. Comprometimento nada mais é do que você realmente se comprometer com algo para o que você quer, a imagem que você quer conquistar na sua vida. Ponto. Quando você ajuda seu filho a ter uma imagem muito bem clara, quando você ajuda seu filho a ter um objetivo, quando você ensina, o teu filho aprende os porquês que ele quer aquilo, quando seu filho entende sobre responsabilidade, ele vai ver que o tal de comprometimento precisa ser necessário cada vez mais na vida dele, seja como aluno, filho e principalmente como atleta. Se ele entender de comprometimento, ele vai pagar literalmente o preço, ele vai correr atrás do que ele quer, fazendo o que for preciso. Simples assim. Qual é o seu comprometimento, pai, com o seu filho? O quanto você realmente é responsável pelo seu filho? O quanto você tem ensinado para o seu filho, o quanto você tem desenvolvido ele, o quanto você tem ensinado ele a pescar ao invés de dar o peixe. O quanto você mostra para ele que ele precisa ter vários motivos para fazer tal atitude, tal atividade. Se ele não corre atrás, pergunta para ele. É porque ele tem os motivos do porquê ele não corre atrás. Ajude o seu filho, pai, mãe, ajude ele a ele entender e descobrir qual é o objetivo, qual é a meta dele. E ainda, eu estou te desafiando hoje a fazer com que o seu filho tenha uma imagem clara
do que ele quer conquistar na carreira, na vida dele. Simples assim. E ainda, pai, procure saber um pouquinho mais sobre perfil comportamental, análise de comportamentos em relação, eu já te falei que lá no meu blog, linharescoach.com.br, você vai encontrar vários artigos, várias pesquisas que falam sobre perfil e teste comportamental. E ainda, você precisa saber passar para o seu filho que muitas vezes ele precisa de ajuda, mas ele não sabe. Então é seu papel pai, é seu papel mãe ajudá-lo, apoiá-lo, porque pode ser que quando ele chegue nos 18, 20 anos, ele olhe para trás e fale: poxa, o meu pai e a minha mãe não me deram auxílio, eles não me incentivaram, eles não me cobraram, eles não me ensinaram nada, eles me deram tudo de mão beijada e ainda, eles não fizeram questão nenhuma que eu aprendesse, evoluísse ou me desenvolvesse. Pai, para encerrar, você tem um papel fundamental no mundo, na vida do seu filho, você tem um papel especial na vida do seu filho. Você tem um papel crucial na formação do homem, na formação do atleta sim. Você tem um papel fundamental em desenvolvê-lo, ao invés de dar o peixe. Você precisa ensinar o seu filho a pescar. Você precisa ensinar o seu filho a aprender a sobreviver sem você. Eu quero te desejar, depois desse vídeo de hoje, sucesso. Eu quero que você realmente acredite que você pode fazer esse trabalho assim de auxiliar, de desenvolver o seu filho. Eu quero que você vá lá e faça a partir de agora. Eu quero te desafiar a sair da zona de conforto. Ensinar, educar, ele leva mais tempo, mas no longo prazo é a melhor forma, a melhor maneira de você ajudar você e ajudar quem? O seu filho que é atleta que não corre atrás. Então é isso. Então, só recapitulando, entenda de perfil comportamental, ajude seu filho a entender que ele precisa de ajuda, ajude ele a ter um objetivo, ajude ele a ter uma clareza do que ele quer, uma visualização do que ele quer conquistar na vida dele, ajude ele a entender os reais porquês que ele precisa correr atrás de algo, ajude um pouquinho, ensine para ele sobre responsabilidade e mostre para ele, prove por A mais B a importância da palavra comprometimento. Fechou? Show de bola? Então, se você gostou, se você curtiu esse vídeo, eu queria convidar você para deixar a sua mensagem, o que você aprendeu aqui comigo. Eu quero verdadeiramente saber como foi você ouvir esse vídeo do início ao fim e o que você aprendeu aqui comigo. E ainda, deixe esse comentário para mim, é super importante. Quero desafiar você a enviar esse vídeo para mais 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 pais que realmente você entenda que vão gostar desse tema de hoje, né? Meu filho não corre atrás, meu filho é tranquilo. E eu queria convidar você para já deixar o like, se você ainda não deixou, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para sempre receber em primeira mão todas as minhas novidades minhas aí para você. E eu queria te convidar para ir lá no meu Instagram, lá no meu Facebook e receber diariamente conteúdos curtos, mas que vão fazer diferença na sua vida também, como pai, como atleta, que é Thiago Linhares Coach, que são redes sociais que eu estou postando o meu dia a dia, os meus bastidores, os atletas que eu atendo, os pais com quem eu converso, os locais que eu visito e muito mais e muita dica que você só encontra lá também. Beleza? Pai, acredite sempre no seu filho. Não desista dele. Lute por ele. Ajude seu filho, mesmo que ele não corra atrás. Faça o seu papel. Mostre amor ainda mais por ele, desenvolvendo ele ao invés de dando peixe. Esse foi o vídeo de hoje. Meu filho não corre atrás. Meu nome é Thiago Linhares e eu te vejo então no próximo vídeo. Beleza? Forte abraço, fica com Deus e tamo junto.